Imagine uma fábrica capaz de transformar uma flor frágil em milhares de litros de óleo cristalino por dia. Agora, pense nisso. Para cada tonelada de sementes de girassol, apenas uma fração minúscula vira óleo. E mesmo assim, a produção global ultrapassa milhões de litros por ano. Sim, você ouviu certo. Milhões de litros por ano. Como algo tão pequeno e tão leve pode movimentar uma indústria tão gigantesca? Hoje você vai descobrir a engenharia escondida atrás de cada gota do óleo de girassol. E antes de continuarmos, sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. Aqui, a gente abre as portas das indústrias e mostra o que realmente acontece por trás de processos que parecem simples, mas escondem tecnologias fascinantes. Então prepare-se, o que você está prestes a ver transforma completamente a maneira como enxergamos algo tão comum no dia a dia. E antes de mergulharmos nesse processo impressionante, um detalhe curioso. No nosso último episódio sobre o óleo de canola, mostramos como uma semente pequena contém um mundo inteiro de tecnologia. Mas o girassol guarda truques completamente diferentes e muito mais surpreendentes. Da colheita aos tanques de extração, passando por máquinas que esmagam centenas de quilos por minuto, você vai ver por que fabricar óleo é quase como lapidar um cristal líquido. Então, já se prepare, porque este vídeo vai iluminar um processo que você jamais imaginaria. E antes da próxima etapa, já aproveita para se inscrever aqui no canal Fábricas e Fatos. E me diz, qual outro tipo de óleo que compramos no supermercado você acha que esconde o processo mais inesperado de todos? O óleo de girassol começa muito antes da fábrica. Ele nasce lá no campo, em plantações que parecem mares amarelos balançando ao vento. Cada flor funciona como uma pequena usina natural, produzindo sementes cheias de óleo. Mas o caminho até o grão perfeito é bem mais rigoroso do que a maioria imagina. Para começar, existe uma diferença enorme entre o girassol usado para obter óleo e aquele que você encontra em pacotinhos de sementes torradas. As variedades destinadas à indústria têm menos casca, mais miolo e um teor de óleo muito maior. E essa diferença genética já muda completamente o futuro da semente dentro da fábrica. O cultivo também segue um cronograma cirúrgico. Agricultores monitoram o solo, a temperatura e até a direção do vento para decidir o momento ideal de plantar. O girassol precisa de luz abundante, umidade moderada e um solo capaz de drenar bem sem secar rápido demais. Tudo isso garante um grão mais recheado, com rendimento alto na hora da extração. E tem mais, o girassol gira ao longo do dia seguindo o sol quando jovem, por isso seu nome. E isso garante que ele absorva energia de forma impressionante, gerando sementes mais uniformes. Pouca gente sabe que esse comportamento, chamado heliotropismo, influencia diretamente na qualidade da colheita. Quando chega o momento certo, enormes colheitadeiras entram na ação. Elas cortam as cabeças secas das flores e retiram as sementes em um movimento contínuo. É quase hipnótico, toneladas de sementes sendo liberadas por minuto caindo em grandes compartimentos metálicos. Dali, caminhões levam tudo até armazéns de pré-processamento, onde a semente começa sua verdadeira jornada industrial. Mas antes de qualquer máquina gigantesca esmagar ou prensar o girassol, é preciso limpar, secar e selecionar cada pequeno grão. A primeira etapa é a limpeza. Correntes de ar, peneiras vibratórias e ímãs industriais removem folhas, pedacinhos de caule, poeira e até pequenos fragmentos metálicos que podem ter vindo da própria colheita. Depois vem a secagem. As sementes chegam com umidade variável e isso é um problema. Se estiverem muito úmidas, podem mofar. Se estiverem secas demais, quebram com facilidade e prejudicam o rendimento.
Por isso, elas passam por grandes túneis aquecidos, que reduzem a umidade para níveis específicos. É como preparar a matéria-prima para um processo delicado. O equilíbrio da água dentro de cada semente interfere diretamente na quantidade de óleo que será extraída. Quando as sementes começam a atingir o padrão ideal, entram numa etapa impressionante, a seleção por densidade. Aqui, máquinas com fluxos de ar controlado fazem sementes leves flutuarem, enquanto sementes pesadas seguem adiante. As mais leves, geralmente vazias ou pouco nutritivas, são descartadas. As mais pesadas, verdadeiros tanques de óleo naturais, seguem para a próxima fase. É uma classificação tão precisa que muitas fábricas conseguem prever quanto óleo será extraído antes mesmo de iniciar o esmagamento. Esse processo elimina um mito comum. Muita gente acredita que toda semente de girassol é igual. Na verdade, dentro de uma colheita inteira, apenas uma parte se transforma em óleo de alta qualidade. O restante vira ração, biomassa ou subprodutos industriais. E esse controle rigoroso é essencial porque a fábrica precisa de sementes consistentes para manter o rendimento estável. Se uma carga entra com muita variação, todo o processo, temperatura, pressão, velocidade das prensas, precisa ser recalibrado. Depois de passar por toda essa triagem natural, as sementes são armazenadas em silos gigantes, onde aguardam o momento de entrar no coração da fábrica. E aí surge uma grande curiosidade. Mesmo depois de limpas e classificadas, as sementes ainda liberam calor internamente devido à atividade biológica residual. Por isso, ventiladores industriais trabalham o tempo todo para evitar que grandes quantidades se aqueçam demais e percam qualidade antes da prensagem. É um detalhe que passa despercebido, mas que decide se o óleo final será claro e puro ou escuro e de sabor desagradável. A cada etapa desse processo inicial, a semente fica mais próxima de liberar o seu óleo. Agora ela está limpa, seca, separada por densidade e armazenada em condições ideais. O próximo passo é brutal e fascinante: transformar grãos duros em uma massa quente e oleosa, pronta para ser prensada. Mas antes de irmos para dentro da área de esmagamento, me responde uma coisa. Você já imaginava que existiam tantas etapas antes mesmo da extração começar? Acompanhe comigo, porque o que vem agora revela o momento mais dramático da produção, onde máquinas colossais literalmente espremem milhões de sementes em busca de cada gota possível. Agora entramos no coração da fábrica, onde a semente de girassol deixa de ser apenas um grão duro e ganha a forma de óleo. É aqui que máquinas enormes, barulhentas e precisas trabalham como se fossem moinhos de energia, transformando toneladas de sementes em uma pasta quente e brilhante. Tudo começa com o esmagamento inicial. Rolos de aço comprimem cada semente até ela se partir por completo. O objetivo não é extrair o óleo ainda, mas abrir caminho para que o calor e a pressão ajam de forma muito mais eficiente. Depois desse esmagamento primário, vem a etapa que muitos consideram o batismo da matéria-prima, o cozimento. Grandes cilindros aquecidos, chamados de condicionadores, giram continuamente enquanto as sementes moídas passam por dentro. A temperatura sobe de forma controlada para quebrar as estruturas internas da semente e liberar o óleo que está preso ali. E aqui vai uma curiosidade quase poética. Quanto mais uniforme a temperatura dentro desse cilindro, mais claro e puro será o óleo final. É um detalhe tão importante que sensores monitoram essa variação segundo a segundo. Quando a massa está quente e homogênea, ela segue para a estrela da fábrica, a prensa contínua. Imagine um parafuso metálico gigante girando dentro de um tubo estreito. À medida que a massa avança, o espaço vai se estreitando e a pressão aumenta até níveis absurdos. O resultado? O óleo começa a escorrer pelas frestas enquanto o resíduo sólido, o famoso farelo de girassol, é empurrado para fora. Esse farelo, aliás, tem alto valor nutritivo
e vira ração para animais. Nada é desperdiçado. E tem um detalhe interessante. Algumas prensas conseguem extrair até 70% do óleo total só nessa primeira etapa mecânica. Mas ainda não acabou. Mesmo depois da prensagem, uma boa parte do óleo permanece presa no farelo. E é aí que entra o processo químico. Simples de explicar, mas impressionante de ver. As fábricas utilizam um solvente chamado hexano, que tem a capacidade de puxar o óleo restante de dentro das fibras. Tudo acontece em grandes recintos fechados, onde o farelo é banhado pelo solvente. Depois, essa mistura passa por uma etapa de evaporação que separa o hexano do óleo puro. É tão eficiente que o rendimento total pode chegar a impressionantes 98%. E se você está se perguntando por que o óleo de girassol não sai com um cheiro forte ou cor escura, a resposta está em uma etapa chamada degomagem. Aqui, o óleo bruto é aquecido e misturado com água para separar gomas naturais que deixam o líquido turvo. É nesse momento que o óleo começa a ganhar aquele aspecto dourado que você reconhece na prateleira do mercado. Todo esse processo é monitorado em tempo real por sensores e painéis digitais. Qualquer variação de pressão, temperatura ou fluidez pode indicar que algo não está funcionando como deveria. Em algumas fábricas, operadores conseguem identificar problemas apenas ouvindo a vibração da prensa. Um tipo de audição industrial treinado ao longo dos anos. Agora me conta uma coisa. Qual parte desse processo mais te impressionou até aqui? Aproveita e deixa aí sua opinião nos comentários e já me diz também de qual cidade ou estado você está assistindo. Isso ajuda demais o Fábricas e Fatos a entender por onde nosso conteúdo está viajando. E agora, vamos entrar no refino, onde o óleo bruto ganha cor, aroma e pureza impecáveis antes de chegar à garrafa que está aí na sua cozinha. O óleo que sai da etapa de extração ainda está longe daquele líquido dourado e transparente que você vê na prateleira. Ele chega ao setor de refino carregando impurezas microscópicas, partículas sólidas, pigmentos naturais e até odores provenientes da prensagem. É aqui que a fábrica entra em modo de precisão máxima, quase como se estivesse lapidando um metal precioso. Tanques gigantes, tubulações reluzentes e controles digitais formam um ambiente onde cada mililitro de óleo é purificado com eficiência quase cirúrgica. A primeira etapa desse polimento industrial é a neutralização. O óleo bruto contém ácidos graxos livres que podem deixar o sabor desagradável ou encurtar sua vida útil. Por isso, ele é misturado com uma solução alcalina suave, que reage com esses ácidos e forma pequenas partículas sólidas. Essas partículas são removidas por centrifugação, deixando o óleo mais estável e com sabor muito mais agradável. É um processo que parece simples, mas exige atenção total. Se a quantidade de reagente passa do ponto, o óleo perde rendimento. Se falta, o sabor final fica comprometido. Depois disso vem o branqueamento, uma das fases mais visualmente impactantes da linha de produção. O óleo passa por grandes tanques cheios de um tipo especial de argila ativada, capaz de capturar pigmentos escuros, vestígios de metais e odores indesejados. É quase como se a argila funcionasse como um filtro mineral gigantesco. Quando tudo passa pelo filtro, o óleo sai com uma cor dourada muito mais uniforme. Aliás, uma curiosidade surpreendente. Mesmo que o óleo pareça transparente dentro do tanque, sua coloração real só é percebida quando iluminado em camadas muito finas. Por isso, os laboratórios usam tubos estreitos para avaliar a tonalidade. E então chegamos à etapa que define o aroma neutro tão característico do óleo de girassol, a desodorização. Aqui, o óleo é aquecido em temperaturas extremamente altas, enquanto um fluxo de vapor arrasta compostos voláteis responsáveis por cheiros e sabores fortes. É um momento crítico, porque o calor excessivo pode oxidar o óleo.
Por isso, toda essa operação acontece em câmaras a vácuo, um ambiente controlado que permite altas temperaturas sem comprometer a qualidade. O resultado é um líquido puro, estável e com sabor neutro, perfeito para frituras ou uso culinário geral. Com o óleo já refinado, a fábrica segue para a fase mais hipnotizante de toda a produção: o envase. Linhas robotizadas transformam garrafas vazias em fileiras perfeitamente alinhadas que avançam como se estivessem marchando. Sensores detectam qualquer garrafa deformada e a retiram do fluxo automaticamente. O óleo cai com precisão milimétrica em cada recipiente, enquanto as tampas são rosqueadas em alta velocidade. Fábricas modernas conseguem envasar centenas de garrafas por minuto, e aquilo que parece caos para quem vê pela primeira vez é, na verdade, um balé industrial extremamente coordenado. E já que a linha de produção está num ritmo insano, dá uma conferida aí embaixo e deixa o seu like. Assim você ajuda o Fábricas e Fatos a chegarem ainda mais curiosos que adoram ver como o mundo por trás das máquinas realmente funciona. E agora que temos o óleo dourado, limpo e engarrafado, falta um último passo essencial antes dele chegar até a sua casa: a distribuição, cheia de curiosidades e impactos globais. Com óleo refinado, engarrafado e pronto para consumo, começa uma jornada tão complexa quanto as etapas dentro da fábrica. A distribuição do óleo de girassol movimenta uma rede gigantesca de caminhões, centros logísticos, navios cargueiros e prazos apertados. Cada garrafa precisa manter sua integridade desde o envase até a prateleira. E parece simples, mas envolve uma engenharia logística surpreendente. As fábricas trabalham com sistemas que monitoram temperatura, umidade e até a vibração durante o transporte, porque qualquer mudança drástica pode comprometer lotes inteiros. Uma curiosidade pouco conhecida é que o óleo de girassol é tão valorizado que alguns países tratam sua logística como parte estratégica da economia nacional. Em certas regiões do leste europeu, por exemplo, o girassol tem o mesmo peso comercial que grãos como trigo e milho. Já em outros países, a exportação do farelo, aquele resíduo sólido que sobra da extração, representa um dos principais insumos para a ração animal. Ou seja, praticamente tudo do girassol se transforma em produto útil, reforçando seu papel econômico no mundo. E não para por aí. O óleo de girassol também possui importância ambiental. Suas sementes e resíduos são amplamente usados na produção de biodiesel, servindo como alternativa para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Em algumas fábricas, caldeiras modernas queimam a própria casca do girassol para gerar energia térmica, criando um ciclo sustentável que alimenta boa parte da produção. É aquela ideia de economia circular funcionando na prática, um subproduto alimentando o processo que o criou. E outro fato surpreendente é que o óleo de girassol pode contar histórias sobre o solo onde foi produzido. Pesquisadores conseguem identificar traços químicos específicos que revelam características do clima e até da fertilidade de certas regiões. Isso faz com que alguns óleos premium tenham certificações de origem, semelhantes ao que acontece com vinhos e cafés especiais. Não é apenas comida, é ciência, geografia e tecnologia engarrafadas em um produto cotidiano. E depois de toda essa viagem, do campo ao laboratório, do esmagamento ao envase, chegamos ao momento final.
O óleo chega às prateleiras de supermercados, mercearias, cozinhas industriais e casas ao redor do mundo. É um ciclo enorme, muitas vezes invisível, mas que sustenta parte essencial da nossa alimentação moderna. E agora que você conhece esse processo por dentro, talvez nunca mais olhe para uma garrafa de óleo da mesma forma. Antes de encerrar, quero saber: qual foi a parte mais inesperada dessa jornada para você? Me conta aqui nos comentários o que mais te surpreendeu. E claro, se você ainda não é inscrito no Fábricas de Fatos, aproveita agora para se juntar ao canal e continuar explorando o universo escondido das indústrias. Tem muita coisa vindo aí que você não vai querer perder. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço. Te espero lá.